Bom dia, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez bem-vindos aí para a nossa semana de aula, né? Que vocês possam aí ter um bom proveito de todas as nossas aulas, tá? Então, seguimos falando então dos nossos conteúdos. Nós paramos na parte em que se elenca os tipos de projeções, tá? Nessa parte dos tipos de projeções está na página 16 da aula 7, referente então à nossa frente 1, tá? Com esses tipos de projeções, então, nós finalizamos toda essa parte da aula 7, ok? Nós estudamos aí nas aulas anteriores, né, que para a resolução de todos os problemas de forma de representações cartográficas, né, e essas representações cartográficas, elas fazem referência à superfície curva que nós encontramos no nosso planeta, né, e essa necessidade da representação em um plano, certo? Então, os cartógrafos, nós já falamos, já elencamos que eles se preocuparam, então, em utilizar artifícios matemáticos dessas projeções cartográficas, né? Cada projeção preserva ou compromete algum aspecto, como a área, a forma ou a distância, de diferentes maneiras, né? Então, dependendo da projeção que for adotada, ela vai preservar, né, essa forma ou ela vai comprometer. Então, depende muito da escolha, qual a finalidade do mapa em si, tá? Em todo o seu processo de elaboração. A finalidade do mapa, então, determina qual tipo de projeção será utilizado, né? É importante termos em mente que todo mapa apresenta suas deformações, o que isso não quer dizer que ele esteja incorreto. Professora, todos os mapas, então, eles são incorretos, os tornam incorretos? Não. Eles vão apresentar deformações diferentes de acordo com as projeções cartográficas, ok? É necessário, portanto, conhecer os tipos de projeções, né, que existem para que possamos escolher qual é o mais adequado para que o mapa atenda às nossas expectativas, ok? As projeções cartográficas podem ser classificadas segundo vários critérios. Veremos dois principais deles, quanto ao tipo de deformação e quanto ao tipo de superfície de projeção, tá? Classificação quanto ao tipo de deformação. Então, é a primeira aí que aparece para a gente, é a conforme, né? E essa projeção conforme as formas presentes dos mapas corresponde às formas dos terrenos. No entanto, as áreas, elas são distorcidas, né? Então, nós temos ali a representação do terreno em si, portanto, né, vai acontecer que as suas áreas, elas se apresentem ali de forma um pouco distorcida, tá? Esse tipo de projeção foi muito utilizado durante as grandes navegações, entre o século XV e início do século XVII, né, com a projeção de Mercator. Nós falamos da projeção de Mercator na última aula, a gente vai dar uma recordada, né, só para a gente ter essa noção ali do que é que foi. Então, a projeção de Mercator foi criada em 1569, né, por esse geógrafo cartógrafo. Já falamos, então, que foi desenvolvida durante o período das grandes navegações, com a questão ali da expansão marítima, né? Os países europeus colonizando ali as áreas da América, da África e da Ásia. Então, nós tivemos a primeira projeção, né, a transpor para um plano que foi elaborada por Mercator, né, essa superfície esférica da Terra. Então, ele foi o primeiro a criar esse tipo de projeção que favorecia então, né, que pudesse ali representar então essa parte esférica, né, essa curvatura da Terra em um plano em si, tá? Nesse tipo de projeção, a forma ela é preservada, ele permite que as direções de navegações sejam traçadas então facilmente, por isso ela foi bastante utilizada. A projeção de mercado, o que é que vai acontecer com ela? Aumenta drasticamente o tamanho da Europa e também da América do Norte, tá? A Groenlândia, só para a gente ter aí como exemplo, ela tem cerca de 2 milhões de quilômetros quadrados e ela parece maior do que o Brasil. Então, o Brasil, com aproximadamente 8,5 milhões de quilômetros quadrados, se apresenta menor que a Groenlândia, né? E isso a gente pode observar, então, nessa representação da projeção de Mercator, certo? Então, aqui nós temos a Groenlândia representada nesse espaço, né? E ela, aparentemente, ali se apresenta maior que o Brasil. O mesmo acontece, então, com o continente europeu e boa parte do continente asiático, ok? E aí nós vamos então para a segunda. Então, essa anterior, nós elencamos ali a projeção conforme, né? Projeção conforme, e a segunda, nós vamos aqui tratar sobre a projeção equivalente, tá? A área dos terrenos representados no mapa corresponde fielmente à realidade.
mas as formas são distorcidas, como é o caso da projeção de Peters, né? Então, aqui a gente já tem uma outra pessoa criando também, eles acabam se utilizando ali, né, dessa característica, porém a de Peters, ela é equivalente, tá? A projeção de Peters, ela foi elaborada por um historiador e jornalista alemão, né, Arnold Peters, né, e ao apresentar a sua projeção à imprensa em 73, ele alegou que representava os países de formas mais igualitárias, já que as áreas eram mostradas com precisão, né? Então, quando ele vai elaborar, né, tem ali basicamente essa representação, sim, né, trazendo essa característica ali de uma projeção que ela é fiel à realidade. Entretanto, o que é que vai acontecer, né? Vai haver uma deformação. Se a gente observar bem, os continentes, né, América, África, Europa e Ásia, a Oceania em si acaba sofrendo uma certa distorção quando se trata, então, dessa representação, tá? E aqui a gente tem um outro exemplo, né? Só para a gente aí analisar que acaba acontecendo mesmo essa deformação dos continentes. É uma característica, então, da projeção equivalente, ok? Característica, então, do Arnold Peters, certo? Então, nós temos, né, essa outra projeção aqui, que é a terceira, que é a equidistante. E nessa projeção equidistante, mantém as distâncias entre os locais, certo? Mas as áreas, as formas dos terrenos são totalmente distorcidas. Esse tipo de projeção é muito utilizado atualmente na navegação aérea, né? E também na naval, pois a representação mais precisa das distâncias contribui para a definição de rotas navegáveis que são mais adequadas, né? Então, aqui a gente tem a terceira, que é uma projeção equidistante. O nome já diz, né? Vai manter a distância entre os locais, mas as áreas, as formas dos terrenos, elas acabam sendo representadas também de forma um pouco distorcida, tá? E aí a gente tem, então, né, uma característica de uma projeção um pouquinho mais plana, que aparece aqui. Vamos pensar, por exemplo, na questão da navegação aérea, né? Então, nós temos essa representação aqui do mapa, né? Temos o Polo Norte, temos o Brasil, destaque para a capital Brasília, Polo Sul, Austrália e Sydney, né? Representada aqui para gente no mapa, né? De forma plana. E aí a gente vai pensar um pouco, né? Após observar aquele mapa anterior, né, atentamente, reflita sobre qual seria a rota mais curta entre Brasília e Sydney, a maior cidade da Austrália. Depois avalie, né? Você escolheria essa mesma rota com base nos dois mapas anteriores, né? Se nós fôssemos, por exemplo, aqui, é, escolher uma rota que ela fosse um pouco mais próxima, né? Por conta da representação, obviamente, né? Nós faríamos ali o percurso, né? Contornando aqui o Polo Sul até chegar na Austrália. Então, essa seria a escolha. E se nós tivéssemos, então, essa mesma rota, né? Vamos pensar aqui na questão da representação de Peters. Então, a gente sai daqui de Brasília, né? E vamos até a cidade de Sydney. Seria o mesmo percurso que a gente realizaria dentro dessa projeção, né? E na projeção anterior, né? Na primeira aqui, vamos observar. Seria também o mesmo percurso que nós realizaríamos para sair aqui de Brasília, para chegar então até Sydney, né? Então, por que é que talvez nós não escolheríamos aí a mesma rota, né? Por conta da representação. Se fôssemos para nós chegarmos ali, né, a traçarmos uma rota mais curta, obviamente que a gente está pensando em uma navegação, né, que é aérea ou naval, dificilmente, se fossem as duas outras representações, nós escolheríamos aí, então, essa rota, né? Dificilmente isso iria acontecer, certo? E por último, nós temos então uma projeção que ela é chamada de afilática, tá? Então, a projeção afilática, ela vai se apresentar para a gente ali, na maioria dos materiais dos livros didáticos, né? Ela é muito utilizada, na verdade, para a área do estudo, né? Para a questão, dos estudos escolares, né? Então, são apresentadas com essas representações. Então, nos livros escolares, nos atlas, vai ser utilizada essa projeção afilática, né? Porque ela acaba facilitando ali, então, a nossa compreensão, tá? Então, precisamos saber aí definir
todas as quatro, né? A afilática, a equidistante, apresentada para a gente, né? E aí nós temos, então, lá, depois da equidistante, nós temos a equivalente e nós temos a primeira aqui, representada, então, pela conforme, tá? Então, é muito necessário que nós saibamos ali as principais características para a gente responder ali, então, as nossas questões, certo? E aí eu deixei para vocês, para este capítulo, a resolução dos exercícios da página 18 inteira e da página 19 inteira também, para vocês resolverem, tá? Não vamos pensar aqui na resolução dos exercícios de sala, tá? Peguei do material de vocês, trouxe para cá para a gente aí tentar solucionar, então, as nossas atividades, né? Vamos pensar aqui, por exemplo, então, nós temos uma questão do Enem, tá aí no livro de vocês. Existem diferentes formas de representação do planeta, existem diferentes formas de representação plana da superfície da Terra, né? Ou seja, o planisfério. Os planisférios de Mercator e de Peters são atualmente os mais utilizados, né? Então, a gente tem aqui a representação de Mercator, que aparece, né, pra gente na figura, tá no material, tá no livro, e nós temos, então, a representação de Peters, né? Também aparece aqui pra gente com essa distorçãozinha ali. Se a gente comparar as duas figuras, né, a gente vê essa diferença nas duas representações, tá? E aí vem as alternativas. Apesar de usarem projeções respectivamente conforme e equivalente, né? A primeira com característica conforme, a segunda com característica equivalente, ambas utilizam como base a projeção, o modelo. Então, aqui a gente tem, né? A com característica plana, né? Aí a gente tem aqui a B, uma característica que remete à cônica, né? A C, essa forma cilíndrica, né? A D, uma outra forma de representação cilíndrica que nós, pelo menos, não vimos em sala, né? Não estudamos. E a letra E também ali, um outro tipo de projeção. Tá, nós sabemos que a de Peters, né? Ela é equivalente, e nós sabemos que a de Mercator, então, ela é conforme. Com qual alternativa vocês ficariam ali, né, para marcar a correta, né? Se fosse ali uma prova do Enem. Então, a alternativa correta nesse caso é a letra C, né? A letra C, ela vai trazer para a gente, então, essa representação ali cilíndrica, tá? Que ambas se utilizam dela, eles se utilizam da mesma projeção, né? E só que um acaba deformando um pouco mais a área, a outra ela acaba ali, né, aumentando o tamanho da superfície, certo? Beleza, então, matamos a questão. Vamos para a próxima. Essa aqui é a questão 2 do material de vocês. Os mapas árabes ainda desenhavam o sul em cima e o norte embaixo. Mas no século XVIII, a Europa já havia restabelecido a ordem natural do universo. O norte estava em cima e o sul estava embaixo. O mundo era um corpo, né? Ao norte estava. E aí vem, opa, perdão. Estava o rosto, limpo que olhava o céu. Ao sul estavam as partes baixas, sujas, onde iam parar as imundícies e os seres escuros, que eram a imagem invertida dos luminosos habitantes do norte, né? Eduardo Galeano, Espelho de uma História, quase universal, ok? E aí vem então pra gente, né? As alternativas. A confecção de um mapa pode significar uma leitura ideológica do espaço. Assim, a projeção do Mercator, muito utilizada para a visualização dos continentes, se caracteriza por, né? Um mapa, pessoal, ele não é neutro. Né? Um mapa, ele sempre vai carregar consigo conceitos ideológicos, né? Depende muito do que o autor quer representar. Então, aqui, por isso que fala para a gente, traz ali esse conceito ideológico, né? E quando se trata, então, da projeção de Mercator, né, a visualização desses continentes se caracteriza por, a gente vai ter, letra A, partir de um plano tangente sobre a esfera terrestre, seus paralelos e meridianos são projetados partindo do centro do plano? Não, nós já vimos que não parte do centro do plano, tá? B, conservar as formas, mas distorcer as superfícies, né, das massas continentais. Seus paralelos e meridianos formam ângulos retos. Opa, podemos ficar com a letra B.
Vimos, por exemplo, que tem essa deformação lá da Groenlândia em relação ao território brasileiro, né? Uma com 2 milhões e a outra com aproximadamente, né, 8,5 milhões. Então, aqui nós podemos ficar com a letra B. Mas vamos ver as outras, né? A projeção de Mercator, alterar a forma dos continentes, preservando a área. Seus paralelos e meridianos formam ângulos retos. Não foi mencionado em nenhum momento que isso acontece. Apresentar um hemisfério terrestre envolvido por um cone. Não. Então a gente já sabe que a projeção de Mercator não tem essa característica, né? Representar as formas e as superfícies dos continentes proporcionais à realidade. As linhas dos meridianos acompanham a curvatura da Terra, né? Então nós não temos essa representação e ficamos então com a alternativa B como a correta, ok? E aí nós temos então a questão 3, que também é uma questão do Enem, né? Representação. A ONU faz referência a uma projeção cartográfica em seu logotipo. A figura que ilustra o modelo dessa projeção é, né, A, B, C, D ou E. Então, quando se trata desse símbolo da ONU aqui, nós sabemos que ele foi criado ali no período da Guerra Fria, né, por volta de 1945. Eles acabaram escolhendo, então, uma representação, certo? E quando se trata desse símbolo da ONU, então nós temos a letra A como a correta. É uma projeção plana, né? Essa projeção com achatamento ali dos polos, né? Projeção plana ou azimutal, ok? Questão 4, então, nós temos também uma questão aí do Enem, né? A projeção cartográfica do mapa configura-se como hegemônica, que aparece ali, né? Desde a sua elaboração no século XVI. A sua principal contribuição inovadora foi né? Então, se refere ali à projeção cartográfica, que foi criada, então, no século XVI. Letra A. Redução comparativa das serras setentrionais. Manutenção da proporção real das áreas representadas. Consolidação das técnicas utilizadas nas cartas medievais. Valorização dos continentes recém-descobertos pelas grandes navegações. A adoção de um plano em que os paralelos fazem ângulos constantes com os meridianos, né? E aí, qual que é a alternativa que estaria correta? Então, nesse caso, nós temos a letra E, né? Lá para o século XVI, essa configuração ali hegemônica da projeção cartográfica tem uma adoção de um plano em que os paralelos fazem ângulos constantes com os meridianos, tá? Então, nós resolvemos aí o exercício da apostila e vocês irão fazer, então, o restante dos exercícios como tarefa, tá? Muito obrigada pela aula de hoje. Até a próxima aula.